Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das peças mais importantes de qualquer nação, a sua Constituição. Vamos desmontá-la peça por peça, para entender como ela realmente funciona por dentro. Mas, parando para pensar, o que é uma Constituição de verdade? É muito mais do que só um documento legal, antigo, cheio de palavras complicadas, né? É exatamente isso. A melhor analogia é pensar na Constituição como o sistema operacional de um país. Ela define as regras básicas de como tudo vai rodar, sabe? O que o governo pode ou não fazer e, claro, quais são os direitos fundamentais de todo mundo. É o manual de instruções da nação. E para entender na prática como esse sistema operacional é construído, a gente vai usar um estudo de caso fascinante, a nossa Constituição Brasileira de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. A primeira coisa que a gente precisa investigar é de onde vem uma Constituição? Porque a sua origem, o seu nascimento, já diz muito sobre a natureza do poder naquele país. Então, o ponto de partida é a participação popular. Uma Constituição é chamada de promulgada quando ela nasce da vontade do povo, geralmente através de representantes eleitos numa Assembleia Constituinte. Por isso que ela também é chamada de democrática ou votada. E este slide aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado temos a promulgada, que é a votada, que vem de um processo democrático. Do outro lado, a outorgada, que é imposta, que nasce de um ato de força, de um regime autoritário sem nenhuma consulta ao povo. A diferença é total. E isso nos traz de volta para o nosso estudo de caso. A Constituição de 88 é um exemplo clássico, perfeito, de uma Constituição promulgada. Ela nasceu de um momento histórico importantíssimo para o Brasil, marcando o fim de 21 anos de regime militar e o começo da redemocratização. Certo, já entendemos a origem. Agora vamos para a próxima característica fundamental, a estabilidade. Quão fácil ou difícil é alterar esse sistema operacional? Uma Constituição rígida, como o próprio nome já dá a dica, é mais difícil de ser alterada. Não é só fazer uma votação simples, como se faz com uma lei comum. Não. É preciso um processo legislativo muito mais rigoroso, mais solene, justamente para garantir a estabilidade das regras do jogo. Aqui a gente vê bem a diferença. A Constituição rígida, ela prioriza a estabilidade. Já a flexível pode ser mudada com a mesma facilidade que as leis do dia a dia, o que permite uma adaptação, digamos, mais rápida às mudanças da sociedade. Agora, olha que interessante este fato, que parece até um paradoxo. A Constituição de 88 já foi emendada mais de 100 vezes. Qualquer um poderia pensar, então ela é flexível, certo? Pois é, errado. Cada uma dessas mais de 100 mudanças teve que passar por aquele processo super rigoroso e solene que a gente falou. Isso, na verdade, só prova o ponto. Ela é rígida. Bom, já vimos a origem, a estabilidade, mas e o propósito? Para que serve uma Constituição, afinal? É só para colocar limites no poder ou ela também pode apontar um caminho para o futuro do Estado? É aqui que entra um conceito muito legal, o de Constituição dirigente. Ela não se contenta em só organizar o presente, sabe? Ela olha para frente. Ela literalmente dirige a atuação do Estado, estabelecendo metas, programas e objetivos a serem alcançados. Aqui a gente tem dois focos bem diferentes. A Constituição dirigente, à esquerda, é como uma bússola. Ela define um projeto de sociedade, aponta o norte. Já a Constituição garantia, à direita, funciona mais como um escudo. O foco dela é proteger as pessoas contra os abusos de poder do Estado. E a nossa Constituição Brasileira de 88 é, sem a menor sombra de dúvida, dirigente. Ela não apenas organiza os poderes, mas ela estabelece, lá nos seus princípios fundamentais, objetivos bem claros, como erradicar a pobreza e construir uma sociedade mais justa. É um verdadeiro plano de voo para a nação. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O perfil da nossa Constituição de 88 é claro. Ela é promulgada, porque nasceu da vontade popular. Ela é rígida, porque busca a estabilidade. E ela é dirigente, porque tem um projeto para o futuro. Essas características, junto com outras, definem a identidade jurídica dela e nos contam muito sobre como o Brasil se enxerga e para onde ele quer ir. Mas é muito importante entender que essas classificações todas não são só teoria de livro, não. Elas são o resultado de uma história real, uma história muitas vezes bem turbulenta. Essa linha do tempo mostra a história do Brasil quase como um pêndulo. Repara só nessa alternância, uma Constituição imposta lá na monarquia, seguida por uma promulgada, democrática, na República.
Aí vem outra imposição na ditadura do Estado Novo e, finalmente, o retorno à democracia com a nossa Constituição promulgada de 1988. E esse mapa mental detalha um pouco mais essa jornada. A gente consegue ver, por exemplo, como a Constituição de 1824, que foi imposta, concentrava um poder enorme, o poder moderador, nas mãos do imperador. Já de 1891, que foi promulgada, estabeleceu a divisão dos 3 poderes. Cada detalhe desse mostra como a estrutura de poder do país foi sendo moldada e remodelada ao longo do tempo. E essa é a grande sacada. Promulgada, outorgada, rígida, essas palavras carregam o peso da história. Elas são resultado de lutas por poder, por liberdade e pela própria definição do que o Brasil deveria ser. E para a gente fechar, fica a reflexão. Quando a gente olha para o código-fonte de um país, como ele nasce, como ele pode ser mudado e para onde ele aponta, o que isso revela sobre os valores mais profundos daquela sociedade? É algo que vale muito a pena pensar.